Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós leremos hoje do versículo número 7 ao versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando for convidado, toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vamos orar novamente? Deus bendito e santo, estamos diante da tua palavra muito agradecidos, porque o Senhor, de forma muito bondosa, nos entregou nas mãos a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de possuir a palavra do Senhor, traduzida em nossa língua, onde nós podemos consultá-la livremente. Mas também, Senhor, te rogamos, meu Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos dê a capacidade de entendê-la hoje à noite, para que, com nossa mente aclarada, possamos entender o que o Senhor está tentando nos ensinar, e principalmente, Senhor, nos dá um coração ensinável, a ponto de podermos aplicar isso em nosso dia a dia. Nós te pedimos tudo isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, ele nasceu ali em 1930, mas morreu agora em 2002, ele escreveu uma série de materiais trabalhando a ideia justamente de como funcionam as relações humanas. Em especial, ele focou muito nas refeições e banquetes. Ele entendia que as refeições de banquetes eram, na verdade, uma demonstração de disputa de poder simbólico. É bem verdade que, quando ele escreveu o livro dele, lá em 1979, um livro chamado A Dinastia, Crítica Social do Julgamento, ele estava estabelecendo, na verdade, um conceito com base na sua ideologia. Ele era um marxista. E como marxista, talvez por isso ele seja tão aclamado dentro das universidades. Ele, dentro da sua perspectiva marxista, entendia que um banquete era nada mais nada menos do que uma demonstração clara de um sistema de classes e de luta de classe. É interessante porque, por parte da esquerda socióloga e desse marxismo heterodoxo, ele vai criar uma estrutura de avaliação bem interessante, pelo menos. Ele diz o seguinte: o banquete é, na verdade, uma disputa de classes sociais, onde existe uma hierarquia que está tentando manter a outra no lugar dela, debaixo da opressão. E quando ele fazia isso, ele dizia: tudo que existe dentro do banquete está justamente para manter esse status de opressão. Ele diz: os gestos dos que estão presentes, quem serve, quem é servido, é justamente para identificar quem é o grande e quem é o pequeno.
Ele dizia mais, a própria conversa eram conversas que distinguiam as pessoas de elite têm uma conversa de um nível, as que estão de nível mais baixo têm um nível de conversa diferente. Ele dizia, então existe uma série de táticas usadas para manter isso, distinção, mostrando justamente quem é que come, como é que come. Ele diz, essa quantidade de talheres que tinha em cima da mesa é justamente para mostrar a incompetência daqueles que são pobres e que não sabem usar. O tipo de comida, comer escargot, tem uma colher especial para pegar aquele negócio. Ele dizia, isso aí é então para mostrar que eles estão colocando a classe mais baixa para baixo mais ainda. Dizia inclusive que havia uma espécie de inclusão seletiva, que parecia que eles estavam incluindo, mas na verdade eles só estavam buscando pessoas que pudessem retribuir, onde esses banquetes era basicamente uma estrutura de toma lá, dá cá, de retribuições. Meus irmãos, como um marxista heterodoxo, ele não consegue enxergar um banquete como sendo algo diferente do que uma disputa de classes sociais. Ele entendia então que tudo era uma questão de campo de luta, e ele inclusive vai usar muito essa expressão, campo de luta e poder simbólico. Quando ele faz uma leitura como essa, a gente pensa, é uma leitura bíblica, e não é de se estranhar, porque, por exemplo, muito da teologia da libertação com Leonardo Boff foi retirada justamente do pensamento de Bourdieu. Mas quando nós pensamos como cristãos, meus irmãos, o banquete não funciona assim na vida do cristão, mesmo que pareça que é assim mesmo que as coisas são. Na verdade, meus irmãos, o pensamento cristão é bem diferente disso. Ele não está falando de uma subversão de estruturas de classes sociais. Ele está, na verdade, falando sobre como a graça do Senhor subverte a própria estrutura social do mundo. Nesse sentido, meus irmãos, o que o Senhor faz aqui não é propor uma estratégia de revolução social, como pensava o pessoal lá da teologia da libertação. O que ele faz aqui é, na verdade, demonstrar como um amor divino em nossos corações muda a forma como nós nos relacionamos. Enquanto Bourdieu enxerga nada mais nada menos do que uma estrutura corrompida e propõe uma reengenharia social para mudar a sociedade, o Senhor enxerga uma outra coisa. Ele enxerga corações corrompidos que geram comportamentos distorcidos. O conceito que Jesus vai nos apresentar, meus irmãos, é totalmente diferente do conceito marxista. Ele não nos apresenta uma revolta dos oprimidos contra a elite que está sobreposta sobre eles. O texto nos mostra justamente uma revolução de corações transformados com base no amor de Deus, usando o amor de Deus como padrão, para que a sociedade seja então modificada. É uma mudança de valores internos, não uma mudança com base na revolução. Bourdieu pode ter uma proposta interessante, mas a de Cristo é muito melhor e muito mais profunda. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos um pouco hoje, sobre esse banquete e na forma como o Senhor faz uma proposta radical de mudança contra a cultura, de mudarmos a forma como o mundo vê as coisas. O texto de Lucas, meus irmãos, é bem interessante, porque Lucas, quando escreve, parece que realmente ele privilegia os mais pobres. Lucas é o que mais fala sobre mulheres, é o que mais fala sobre pobres, é o que mais fala sobre samaritanos, inclusive elogiando os samaritanos, é o que mais fala sobre publicanos. Ele foca tanto em mulheres que quando passa lá a área da ressurreição, é praticamente mulheres que ficam o tempo inteiro movimentando, indo e voltando, levando e trazendo as informações. Mas nesse ponto o que Lucas faz, meus irmãos, é fazer um relato adequado, concreto, com base em depoimentos do que aconteceu naquela época. E ele está aqui, meus irmãos, mostrando não uma revolução social, mas ele está mostrando como Jesus está subvertendo a maneira pecaminosa como aqueles homens viviam. O que aconteceu aqui nos versículos anteriores é que Jesus foi convidado para um almoço, um jantar, alguma ceia, alguma coisa do tipo, no versículo de número 1 do capítulo 14. Um fariseu o convidou para um jantar. E nós já sabemos, meus irmãos, se tem alguém complicado para chamar para jantar, é Jesus. Nenhum jantar para onde Jesus foi tranquilo, sempre terminou com algum tipo de barraco. Então era um negócio bem estranho. Mas é interessante que, como é que a gente acha que ia ser diferente? Na verdade parece que esse jantar aqui foi já armado para Jesus, porque o texto nos diz que quando Jesus se assenta para o jantar, tem logo perto dele um homem com um problema bem sério. O texto nos diz que tinha um homem perto dele que tinha uma deficiência chamada hidrópico. Versículo número 2. Ele então cura esse homem, mas é sábado, note, a primeira coisa que está informada no versículo 1. E já começa então o caldo a entornar.
tudo começa a ficar estranho, justamente porque parece que eles colocaram esse homem para servir como armadilha para Jesus, e Jesus já começou desmontando, dizendo: qual de vocês, por um acaso, é alguém que acha que isso aqui foi feito, foi errado? É lícito ou não curar num sábado? Jesus diz: vocês não deixam nenhum animal de vocês morrer num sábado, mas por causa de lucro. Mas eu não posso deixar então um homem de Israel padecer, só porque vocês estão querendo. Notem que eles colocam Jesus numa posição estranha e numa posição desconfortável. Eles trouxeram Jesus para um jantar para avaliar Jesus e testar Jesus. Mas é interessante porque a reviravolta, meus irmãos, em seguida, é muito grande. Porque ao invés de Jesus ser o alvo da observação e da avaliação deles, no versículo número 7 vai dizer que é o contrário agora. Jesus vai virar a mesa e dizer: é Ele que vai reparar. Notaram? Jesus vai começar a fazer uma avaliação dos presentes. Se o jantar já estragou, já azedou, então que azede o resto. E na forma como ele vai fazer uma avaliação dos presentes, eu acho interessante também esse fato, que sobra para todo mundo. Vai sobrar para os convidados, vai sobrar até para quem convidou. E nesse ponto, o que é que ele quer mostrar, meus irmãos? Que a verdadeira grandeza dos homens está justamente nessa mudança de atitude interna que faz com que a cultura seja modificada. Ele não propõe um método revolucionário. Jesus propõe uma nova maneira de enxergar num banquete que tinha tudo para dar certo, mas que está dando bem errado, mas que no final das contas vai ser usado para Deus mostrar um banquete real de sabedoria. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, sobre um banquete contracultural. O texto vai nos dar 2 princípios transformadores para nós vivenciarmos os valores do reino. O primeiro princípio está aí nos versículos de 7 a 11, a humildade que exalta. Jesus estava sendo observado até então, eles estavam de olho em Jesus, mas o versículo 7 começa dizendo: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus agiu como um bom sociólogo aqui, ele está simplesmente avaliando o ambiente e vendo como as pessoas se comportam. Ele então viu que estava acontecendo uma coisa que era recorrente e que era muito comum naquela época. A gente precisa entender como é que funcionava um jantar como esse. Não era como a nossa mesa, que tem a coisa alta, com as cadeiras para se sentar. Na verdade, naquela época era uma mesa bem baixinha, as pessoas praticamente se sentavam no chão, tinha uma espécie de divã, as pessoas comiam deitadas de lados, então um ia se inclinando em cima do outro, então ficava aquele grupo todo deitado no outro. Por isso que a Bíblia vai falar, por exemplo, daquele que se inclina sobre o peito de Cristo. Então tinha essa coisa lá. A mesa era um U, não era essa coisa comprida, era um U. E quem era a pessoa mais importante? O dono da mesa sentava na parte de cima, na parte de baixo desse U. As pontas, quanto mais perto das pontas, menos importante você era. Então quem sentava mais próximo da curva do U, que sentava mais próximo do dono da casa, eram as pessoas mais importantes. E à medida que ia se afastando, aí você ia ficando menos importante. Nesse ponto, Jesus começou a ver que todo mundo que chegava queria sentar onde? Lá perto do U. Lá no finalzinho, todo mundo queria sentar perto do dono da casa. O que mostra que a forma como eles usavam aquele ambiente era bem estranho. Jesus faz essa avaliação e o texto diz que eles escolhiam os primeiros lugares. Eles escolhiam os lugares mais importantes, os lugares de destaque. Calvino diz uma coisa bem interessante. Calvino diz: Jesus não está querendo ensinar etiqueta aqui, porque isso aqui nem se preocupa com Jesus. Jesus não quer ensinar como você escolher o melhor lugar. Ele quer demonstrar como os nossos corações podem influenciar a maneira como nós nos comportamos e como o reino de Deus modifica os nossos corações a ponto de nós termos uma nova imagem sobre nós mesmos. O problema aqui era uma autoimagem distorcida. Por conta disso, para Jesus mostrar esse problema, Jesus, no versículo número 8, vai contar uma parábola. E a história é bem curtinha, basicamente é a história de um casamento. Versículo número 8, quando fores por alguém convidado para um casamento. Ele vai usar uma imagem parecida mais à frente, quando ele falar de uma grande ceia, a partir do versículo 15. Mas aqui é a figura de um casamento. Ele diz: quando você for convidado para o casamento, tem algumas regrinhas que eu acho que vocês deveriam se preocupar e pensar. Ele diz: porque os ambientes dentro de um casamento são reservados. É interessante porque hoje tem muito isso ainda, lembra? Você chega no casamento, onde estão as mesas? Tem a mesa do noivo e da noiva, são a mesa mais importante, geralmente próximo a ele está a mesa das famílias, e o pessoal já coloca uma plaquinha lá, reservado para a família, porque senão o pessoal senta mesmo.
Mas naquela época não tinha plaquinha dizendo reservado, não tinha um lugar reservado. Por isso que as pessoas chegavam e você estava onde? Gente, tem uma dica quando você vai para casamento, senta perto da cozinha. Porque sempre passa por você antes de chegar no restaurante. Então, quanto mais longe da cozinha, menos chance de comer coxinha. Vejam só, ele faz assim, o que eu notei? Vocês estão sempre procurando os assentos de maior destaque. Ele faz assim, quando você for para um casamento, não procure o primeiro lugar. Não procure esse primeiro lugar. Ele diz, porque você corre um risco muito grande. Note, qual é o risco, ele diz? Porque tem outras pessoas que também foram convidadas, e você não sabe qual é o nível de distinção que essa pessoa que foi convidada tem. Interessante, antigamente os casamentos valorizavam muito os pastores. Então, geralmente o pastor se sentava na mesa dos noivos. Era lá onde ele se sentava. Era um dos primeiros a serem servidos. Hoje, se a gente se der certo, a gente consegue uma mesa. Senão você vai comer com o prato na mão. Mas aqui tem essa ideia de distinção de convidados, está vendo? Aí ele diz uma regra bem simples, ele diz assim, quando você for convidar então para o casamento, não vai logo sentando no lugar bom não. Não vai logo sentando no primeiro lugar não, porque vai ser um negócio estranho. Mesmo que não tenha um nomezinho reservado, existem pessoas mais importantes. E vai chegar uma hora mais cedo ou mais tarde, que aquele que convidou, versículo número 9, ou o anfitrião, o próprio dono da festa, ou o responsável pela organização da festa, ele diz, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar e vai dizer, olha, você está muito bem confortável aqui, mas esse lugar aqui tem dono. Esse lugar aqui tem dono. Já viu isso acontecer alguma vez? De ter uma festa e tal, e todo mundo pega o primeiro banco logo da igreja, e quando descobre, isso aqui é o banco do coral, meu irmão, levanta aí, senta lá para trás, né? Eu já passei por um constrangimento desse. Uma vez eu fui convidado, estava numa casa, ia tomar café, e o dono da casa fez, vem, Sivaldo, vem tomar café, eu digo, vou, na hora. Poxa, missionário, a gente come, que é uma beleza. Eu fui logo, ele, senta aí, e o que é que eu fiz? Ele sentou-se na cabeceira, eu digo, na cabeceira eu não posso, né? Mas do lado direito dá. Então, eu já sentei do lado dele, porque a gente estava conversando, o que é que eu pensei? A gente vai continuar conversando, aí quando eu sentei na cadeira, ele fez assim, esse lugar é ocupado pela minha esposa. Aí eu lhe disse, desculpa pela vergonha que eu passei. Deixa eu sentar lá no final da mesa. É isso que Jesus está dizendo, ele faz. Quando você for se sentar, o que é que pode acontecer? Do dono da festa, o anfitrião, chegar para você dizendo assim, olha, legal, você está muito confortável aqui, mas esse lugar foi reservado para fulano de tal, e você não senta aqui não. Ele diz, aí quando você vai ficar com tanta vergonha, porque já está cheio de gente, e todo mundo vai ver você sendo tirado do lugar importante, e vai ser jogado lá para o último lugar, porque não tem mais nem onde sentar, porque todo mundo já sentou. Aí você foi todo cheiroso lá, querendo um lugar bom, e no final das contas você vai sentar no pior lugar, lá no rabo da fila. Ele diz, não faz isso não, porque ele vai chegar com todo gosto, no versículo 9, dizendo, dá o lugar a este, e aí você vai sair envergonhado para ocupar o último lugar. É interessante que Jesus não inventou essa regra, Jesus não inventou isso aqui, Jesus na verdade está citando um conceito que está lá em Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7, lá diz assim, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Veja, o conceito era antigo. Jesus diz, pelo contrário, quando você chegar, versículo 10, escolha o lugar mais humilde, escolha o lugar mais afastado, o lugar onde ninguém valoriza, porque ele diz, o que é que vai acontecer? Quando você estiver lá, no último lugar, vai vir aquele que te convidou e vai dizer, amigo, eu quero que você note isso, quem é que ele diz? Você é o meu amigo, ele diz, você não é aquele que foi só um convidado, você é alguém especial, venha e assente-se mais para cima, ele diz, você vai estar lá no último lugar, e aquele que te convidou vai dizer, venha mais para frente, venha para um lugar melhor, venha para cá, ele diz, e aí, na frente de todo mundo, você vai ser exaltado, você vai subir, você vai melhorar de posição, e todo mundo vai ver que você não era arrogante e pretensioso, para querer uma posição que não era sua, mas que as pessoas te valorizam e te colocam no devido lugar. Ele diz, olha, tem uma regra bem simples que vocês deveriam aprender agora, ele diz assim, versículo número 11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será
exaltado. É interessante que Jesus usou essa mesma ideia contando a história do fariseu e tudo mais. E o que ele está mostrando é que a estrutura de como funcionava o movimento farisaico era justamente essa busca de aparecer, a busca de sempre estar presente, a busca de se exaltar. É a pessoa querendo aparecer o tempo inteiro. Mas é impressionante que mesmo que não seja questão de casamento ou de festa, não é essa a nossa sociedade hoje? Ninguém quer ser o último da fila, todo mundo quer ser o primeiro. Todas as pessoas hoje têm prerrogativa de querer aparecer. Todo mundo hoje quer aparecer de alguma forma. A medida é basicamente quantos seguidores tem no Instagram. A medida é quantas pessoas me conhecem. As pessoas buscam fama e buscam aparecer o tempo inteiro. E na igreja não é diferente. É impressionante, meus irmãos, como a maioria das pessoas tem dons que vão aparecer, mas não tem mais dom daqueles que ficam escondidos. Porque existe realmente as pessoas que têm maiores habilidades com música, maior habilidade com pregação, e a maioria das pessoas ficam tentando concorrer por essas habilidades que realmente estão à frente na liderança que aparecem, mas dom de intercessão que ninguém nem sabe que orou, as pessoas não têm. Interessante isso, não é? Talvez porque nós estamos criando uma estrutura onde as pessoas queiram simplesmente aparecer, e aí demonstra, na verdade, um coração arrogante, pretensioso, orgulhoso, que a única coisa que quer é chamar a atenção. Isso é extremamente perigoso, meus irmãos, porque isso é exatamente o contrário do que Jesus prega. Jesus está subvertendo a situação, dizendo que nós temos que inverter os valores do mundo. Porque no mundo, meus irmãos, as pessoas que aparecem são as pessoas mais importantes, e as que não aparecem não são. É por isso que Paulo critica a igreja de Corinto, dizendo que vocês estão escolhendo os melhores dons, porque ele escolhia os dons de língua, os dons de profetizar, que era o que todo mundo via, e você parecia que era espiritual. E Paulo diz, mas falta amor, capítulo 13. E sem o dom do amor, vocês não são absolutamente nada, porque todos esses dons são inúteis. É impressionante que todo mundo hoje tem dom para cantar. Todo mundo é cantor. Um bando desafinado, meus irmãos, tem uns na internet que Jesus do céu, chega a dar uma dor no ouvido. Mas por que cantar? Por que é importante cantar? Por que é importante tocar? Porque está lá na frente, porque está querendo aparecer, porque tem um monte de gente querendo ser pastor. Por que quer aparecer, meus irmãos? Se você quer aparecer, coloca uma melancia no pescoço. Porque o reino de Deus não é o lugar onde você deve buscar ser exaltado. Ele ensina uma questão invertida. Ele diz, se você quer ser exaltado, a sua posição, o seu coração deve aprender a ser humilhado. E é impressionante, queridos, porque quando ele faz isso, ele mesmo se coloca como esse modelo de humilhação. Porque nós não simplesmente observamos um modelo de banquete e imitamos esse modelo. Na verdade, o que nós fazemos é olhar para Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, que diz que Cristo, ele não querendo usurpar sua posição, ele tendo o sentimento dele em seu coração, se colocou como alguém que era escravo. E Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo que o processo pelo qual Jesus passou foi um processo de humilhação, assumindo a forma de escravo, assumindo a forma de servo, numa humilhação voluntária, e depois de a sua humilhação completa, que foi morte, e morte de cruz, é Deus quem o exalta. É Deus quem o exalta. Reis na barriga, meus irmãos, é o que mais nós encontramos nas igrejas. Crentes que não se rebaixam, afinal de contas, Janás já faz a limpeza, eu não vou enxugar o chão da igreja, eu não vou lavar um banheiro da igreja, porque isso é muita humilhação, eu não vou arrumar um banco da igreja, porque a gente já tem gente para fazer isso. Qual é o meu lugar? Meu lugar é lá na frente, para aparecer, quando na verdade o Senhor ensina justamente o contrário, Ele nos ensina, nos estimula a uma humilhação voluntária, humildade, meus irmãos. E Jesus é o maior exemplo disso. Ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Se eu quiser ser grande, eu tenho que ser o servo de todos. É por isso que a estrutura social da igreja é invertida. Aquele que é o líder de todos é aquele que serve a todos e não é servido por ninguém. O pastor, meus irmãos, não é o cara especial que está acima de todos para poder ser servido por todos. O pastor é aquele que serve a todo mundo, mas ninguém ajuda ele em nada, porque essa é a função de humilhação, é a função mais baixa. O pastor na igreja não é a função mais alta, o pastor na igreja é a função mais baixa. É aquele que está para abrir mão da própria vida para servir a todo mundo.
está com dor de cabeça, está doente, mas não interessa, servir. Notem, meus irmãos, que o Senhor nos convida então à humilhação. O último lugar, meus irmãos, é o lugar que nós deveríamos escolher. Ele diz: procure esse último lugar, porque foi o lugar que Jesus escolheu. Ele diz para os discípulos: coloca um avental, tira a roupa, coloca um avental, se abaixa para lavar os pés dos discípulos, e Pedro fica revoltado. Pedro disse: Senhor, não rola um negócio desse não, eu que tenho que lavar os seus pés, não é o contrário, eu não posso fazer isso. É impressionante porque eles sabem o tamanho de Jesus. João Batista diz a mesma coisa: não, Senhor, eu não posso te batizar, é o Senhor que tem que me batizar, o Senhor é maior do que eu. Pedro diz a mesma coisa: não, Senhor, eu não posso ter os meus pés lavados, sou eu que tenho que lavar os teus pés. Jesus diz: não, eu tenho que lavar seus pés. Pedro diz: lava não. Ele diz: pois se eu não lavar, você não tem parte na salvação. Ele diz: então lava logo o corpo todo. Lava logo o corpo todo. Jesus, quando termina, diz: você viu o que eu fiz? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Servir ao Senhor, meus irmãos, não requer aparecer. Para servir ao Senhor, você não precisa de uma foto no Instagram, de uma postagem no Instagram, toda vez que você vai dar um pão para o mendigo. Nós somos convidados à humildade, que serve ao Senhor no último lugar. Porque servindo ao Senhor no último lugar, nós esperamos o dia em que Ele há de nos exaltar. Porque do mesmo jeito que Ele fez com Jesus Cristo, que uma vez se humilhou e Ele mesmo o exaltou, é o que Jesus promete aqui. Ele diz: quem se humilha será exaltado. Não vai ser exaltado nessa vida não, reconhecido nessa vida, mas quem se humilha diante de Deus e dos homens, será exaltado por Deus no dia que o Senhor retornar. Escolher servir, meus irmãos, em humildade, porque o nosso coração é para ser um coração de servo, e não buscar melhores lugares para aparecer e ganhar status dentro da igreja. O banquete contracultural, meus irmãos, nos ensina um segundo princípio transformador para vivenciarmos esse valor do reino. O primeiro princípio foi a humildade que exalta, mas o segundo princípio é a generosidade que glorifica, do versículo número 12. Eu falei para vocês que ia sobrar para todo mundo. E se tinha sobrado para os convidados, ia sobrar, claro, para o dono da casa. Quem mandou ele convidar? E aí, nesse momento, o versículo número 12 em diante, Jesus resolve que vai dar uma lição para ele também. E lembre que eles estavam avaliando Jesus, e Jesus começou a avaliar o comportamento deles. E o comportamento do anfitrião não está de fora dessa avaliação. Jesus, vamos fazer uma avaliação do seu coração agora também. Por que você fez esse jantar? Por que você fez esse convite? A pergunta é: que motivação há no seu coração quando você convida alguém para comer na sua casa? Jesus diz assim, versículo número 12: disse também ao que havia convidado. Não sei, mas eu acho que ele não vai convidar Jesus mais não. Mas Jesus diz assim: quando deres um jantar ou uma ceia, não importa qual seja o evento, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Parece que Jesus está dizendo que tem uma regra específica de como dar jantar, notou? Está complicado agora, porque nem no nosso jantar de domingo dá para rolar mais, porque ele está dizendo: não convide gente que você conhece. Não parece estranho, não é? Na verdade, o que ele está mostrando é um conceito bem simples, que está no finalzinho da expressão, vizinhos ricos. Note que ele está colocando gente que são próximas dele, mas que são próximos com convívio de influência. O texto fala de irmãos, de amigos, de parentes e vizinhos ricos, de pessoas que ele convida com segunda intenção. Por quê? Olha o final do versículo 12, a intenção: para não suceder que eles, por sua vez, te convides e sejas recompensado. Ele não está dizendo: não convide os seus iguais, não convide as pessoas que estão no mesmo nível social que você. Ele diz: cuidado com a motivação pela qual você convida as pessoas, porque no final das contas parece que essa pessoa está convidando somente aqueles que podem retribuir a ele de alguma maneira. Ele está buscando um conceito muito simples da nossa sociedade, que é uma mão lava a outra. Ele está dizendo: eu convido fulano, depois fulano me convida, então a gente fica sempre nessa coisinha aí. Por isso que Jesus olha para essa situação e diz: olha o tipo de gente que você convida,
Olha o tipo de pessoas que você convida. Jesus então vai subverter completamente a estrutura social nesse momento. Ele diz: o coração de vocês precisa estar baseado no outro conceito, que nós não fazemos as coisas por causa do mérito dos outros, nós não convidamos as pessoas por causa do mérito. Ele está dizendo: você não trata os outros com base no que os outros podem te oferecer. Mas não é assim que as relações funcionam. Não é assim que as relações funcionam. Para quem se dá presente? Se dá presente para quem pode devolver o presente mais cedo ou mais tarde. Mas no final das contas, para uma pessoa que não vai ter nunca como devolver um presente, a resposta é: eu não dou presente para ninguém. Não dou presente de jeito nenhum. Ele está dizendo: cuidado, porque isso pode acontecer também dentro da igreja. A gente faz a mesma coisa. Passamos a estabelecer, meus irmãos, uma estrutura de relacionamento, onde o nosso relacionamento está sempre baseado em alguém que pode me ajudar quando eu precisar, que pode ser o meu parceiro nas horas de necessidade, quando na verdade o relacionamento aqui é baseado na generosidade que nós deveríamos manifestar. Por isso Jesus diz: ao invés de procurar pessoas que podem te recompensar depois, o que você faz? Faz o contrário, cara, faz outra coisa. Versículo número 13: antes, ao dares o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Gente, isso aqui é a festa do tormento. Já notou que lugar é esse? Isso é praticamente a esquina do inferno. Um negócio, eles procuram tudo que não presta e faz um banquete. Já imaginou você fazer a sua festa, tudo bonitinho, ser cheiroso, festa do seu casamento, ser todo arrumadinho e tal? Quem entra? Só quem não, pessoas que são desprezadas pela sociedade, pessoas que ninguém valoriza. Ele diz: quando você for fazer uma festa, faz isso, convida esse pessoal que não tem. Ele não está dizendo simplesmente que você não deve convidar a família para o seu casamento. Ele não está dizendo isso, ele não está ensinando isso. Ele está dizendo: cuidado com a motivação com a qual você convida. E é bom que você entenda que mérito no reino de Deus é completamente diferente. Que o Senhor não busca pessoas que são generosas com quem pode ser generoso de volta. Ele diz: você tem que ser generoso para com todos. Olha que bonito. Porque olha como é que ele termina o texto. Ele diz assim: convide pessoas que não prestam, que a sociedade não quer, que vai enfeiar a sua festa no final das contas. Sabe por quê? Porque serás bem-aventurado. Eu achei interessante, porque lá em cima ele diz: você vai ser exaltado. Agora ele diz diferente, ele diz: se você for generoso, você será bem-aventurado, você será feliz. Pode não ser feliz aqui, mas ele diz assim: você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. Ele diz: faça as coisas pelos outros, sem esperar que os outros possam te retribuir. Esse é o grande ponto que ele coloca. Ele não está ensinando regra de etiqueta, está vendo? Ele não está ensinando como fazer uma lista de casamento, ele não está ensinando como fazer uma lista de um aniversário, ele está ensinando como eu devo aprender a lidar com o meu coração, para ser generoso, sem esperar que as pessoas me retribuam. Sem esperar que as pessoas me retribuam. Vou ser bonzinho com fulano, eu vou tratar fulano bem, vou trazer até um copo d'água para ele, porque fulano de tal tem uma certa condição financeira, e vai que um dia eu preciso, né, ele pode me ajudar. Vai que fulano de tal é médico, vai que eu passo doente, Sarinha ali, né? A gente tem que tratar Sarinha bem, vai que, né? Vai que a gente precisa, estetoscópio na mão para medir a pressão. Quem sabe, né? Nunca se sabe, né? Vejam só, ele está dizendo: cuidado quando você faz isso, porque isso na verdade manifesta o seu coração interesseiro. Ele diz: não, você será bem-aventurado quando você fizer para as pessoas que não merecem absolutamente nada, porque você vai ser bem-aventurado. Sabe por quê? Porque essas pessoas não vão ter como te pagar de volta, não vão ter como te recompensar. Mas quem vai te recompensar? Finalzinho do versículo 14: porém, tu receberás quando? Na ressurreição dos justos. Aí diz: no último dia, Cristo vai ver que você fez por pessoas que precisavam de ajuda e que não vão ter nunca como te retribuir. Ele está dizendo com todas as letras, meus irmãos, que o coração do cristão deveria ser um coração generoso. E é um coração generoso não porque a gente é gente boa, porque o conceito aqui, se for procurar nosso coração, o que é que ele vai dizer? Que nada, eu vou ajudar pessoas que podem me ajudar depois. Por que eu vou ajudar uma pessoa que não tem nada como retribuir, um Zé Ninguém qualquer? Ele está dizendo, meus irmãos, que eu tenho que olhar para outro canto. Ele está apontando para alguém que me escolheu, e eu era um desses cegos, aleijados, coxos e pobres.
No texto seguinte, a partir do versículo 15, Jesus vai falar de um banquete, usando justamente a imagem da grande ceia que o Senhor vai nos dar, e Ele vai nos lembrar de que eu e você, nesse convite, não somos dignos, porque nós não temos como recompensar aquele que nos convidou. Cristo é aquele que nos convidou para uma grande ceia, e você não tem como recompensar a Cristo pelo seu convite. Ele diz, então, da mesma forma como você foi alvo da generosidade de Deus, da mesma maneira como você foi alvo da graça de Deus em te dar aquilo que você nunca vai conseguir retribuir, o nosso papel é seguir o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo e também buscarmos ajudar as pessoas, amparar as pessoas, sermos generosos para com as pessoas, independente se eles podem ou não um dia nos retribuir. Saiu sem nem dar obrigado. Obrigado é retribuição. Obrigado é retribuição. Se você dá alguma coisa, porque espera que alguém diga obrigado, parabéns, você recebeu sua recompensa. Sua recompensa foi um obrigado. Ele está dizendo, seja generoso para com as pessoas, mesmo que essas pessoas sequer reconheçam a sua generosidade. É por isso que ele nos ensina que se nós tivermos de dar uma oferta, nós damos com a mão direita, que a esquerda não veja, porque o seu pai que vem em secreto te recompensará. Ele está dizendo, nunca espere nenhum tipo de generosidade do outro, nunca espere nenhum tipo de retribuição, seja generoso a ponto de saber na forma como Cristo agiu, sendo Ele o doador de tudo, sem esperar receber nada em troca. Cristo nos amou, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. A generosidade cristã, então, rompe com a lógica do mérito e expõe a graça, dizendo, seja generoso como Cristo foi generoso com você. Seja generoso e ajude e abençoe os irmãos que estão ao seu lado, sem esperar nenhum tipo de recompensa, nem sequer um elogio, nem sequer um obrigado, porque foi assim que Cristo lidou com você, é assim que Cristo vai continuar lidando conosco. Esse texto, meus irmãos, nos mostra como o Senhor inverte a ordem completamente como o mundo funciona. Não numa inversão socialista, marxista, mas numa inversão do reino e da graça. Note que em ambos os aspectos, a graça é o grande motivador da vida. Nesse ponto, o texto nos dá claramente duas lições que nós deveríamos aprender. A primeira lição, meus irmãos, que nós temos que aprender, é que nós precisamos de humildade na forma como nós servimos a Deus e servimos ao nosso próximo. Que a grande questão aqui não é uma inversão de classe, porque nessa inversão de classe, quem é da classe baixa quer pisar em cima dos outros quando ficar da classe alta. Aqui, meus irmãos, é uma mudança de coração, e Ele nos convida a nos parecermos com um Cristo que é humilde. Ele nos convida a parecermos com um Cristo, meus irmãos, que na verdade não busca favoritismo nem visibilidade, mas um Cristo que sai da sua glória eterna, da sua riqueza magnífica e encarna em uma criança que está nascendo numa manjedoura, em pobreza absoluta. Ele nos mostra um Cristo que mostrou justamente um desejo sincero de servir e de não ser servido. Está na hora de nós dizermos para essas pessoas, Deus não te chamou para aparecer. Deus não chamou, meus irmãos, as pessoas para serem artistas. Deus não chamou a igreja para ser um bando de artistas. É terrível isso, mas nós vemos isso a partir dos próprios pastores. Na minha época, nós tínhamos um ditado que dizia o seguinte, no seminário não dá para fazer um filme. Por quê? Porque só tem artista, não tem nenhum coadjuvante aqui. Todo mundo é artista, então não dá para fazer um filme quando todo mundo é artista. Pastores que querem a proeminência, que querem que está em primeiro lugar, pessoas que querem simplesmente aparecer, são presbíteros que passam anos no presbiterato, que não conseguem se sentar, porque eles não conseguem servir no banco da igreja, eles só conseguem se estiver aparecendo de alguma forma, são pessoas que querem cantar somente para as pessoas dizerem, parabéns pela sua voz, foi lindo hoje. Na verdade, meus irmãos, é uma busca simplesmente por aparecer, por estar visível, e o que o Senhor nos ensina é que nós temos que ser os servos invisíveis, aqueles que fazem que ninguém sabe. É isso que nós temos que pensar. Nós precisamos urgentemente reavaliar a maneira como o nosso coração está se portando dentro da própria estrutura da igreja, porque as pessoas estão buscando cargo simplesmente para possuir um título e carregar esse cargo.
Meu irmão, nem terminou de passar ainda no exame do presbitério, já coloca lá, PR fulano de tal, pastor fulano de tal. Meu querido, você não evangelizou ninguém ainda, você não tem direito a esse título ainda. E fica logo tentando se aparecer, simplesmente porque tem um título. Meu querido, o Senhor nos chamou para sermos humildes, estarmos embaixo. Se nós não aprendermos isso, nós estamos no reino errado. O Senhor nos convidou à humilhação. É esse o nosso papel, servir a todos, sem esperar ser servido por ninguém. Foi assim que Cristo agiu, foi isso que Ele nos ensinou aqui. Segunda lição que o texto nos ensina, meus irmãos, que nós somos pecadores indignos. Nós fomos alvos justamente de um convite imerecido. Nós somos chamados para a ceia do Senhor, quando na verdade nós não merecemos essa ceia. E por que nós achamos que precisamos evangelizar pessoas somente aquelas que são dignas do Evangelho? Por que a gente fica na rua selecionando quem vai ser crente e quem não vai ser? Por que a gente fica selecionando quem são as pessoas que são legais? Quem é que eu quero para que pregue? Pessoas inteligentes, eu quero pessoas bonitas, eu quero pessoas bem-sucedidas, para deixar a igreja bonita, como determinadas igrejas estão fazendo. Os primeiros bancos é para gente bonita, porque quando aparecer a imagem, a gente vai ver só gente bonita. A catravagem a gente deixa lá para o final. Mas na verdade, meus irmãos, o Senhor nos chama justamente para o conceito oposto. O Senhor nos chama a dizer, nós pregamos o Evangelho, nós convidamos a pessoa, porque o Senhor recolhe todo mundo. O Senhor recolhe todo mundo. Não precisamos de pessoas de QI alto, porque QI alto não coloca ninguém no céu. Pode ser burrinha, mas desde que entenda Jesus Cristo como seu Salvador, é uma bênção, é isso que nós procuramos. Nós não procuramos pessoas que tornem a nossa igreja mais bonita e forte, nós procuramos pessoas que sejam salvas por Jesus Cristo. Ele nos instrui então, meus irmãos, a justamente não exercermos o padrão que está na sociedade, de buscar justamente pessoas que podem nos recompensar. Quais são as pessoas que vão engrandecer a nossa igreja? Mas quando nós pregamos o Evangelho, o Senhor nos convida justamente a pregar o Evangelho para todos, tanto para ricos como para pobres, para pretos ou para brancos, para homens ou mulheres, sem fazer nenhuma distinção, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Precisamos aprender que nós não buscamos uma igreja elitista, mas nós buscamos uma igreja que acolhe todas as pessoas a quem Cristo resolver salvar, mesmo que sejam pessoas que aos nossos olhos sejam indignas. Então não faça você acepção de pessoas, julgando que determinada pessoa pode ser salva e determinada pessoa não pode. Bourdieu, meus irmãos, como todo marxista, ele quer estabelecer essas relações sociais no campo de luta pelo poder. Ele propõe então uma revolução, onde a classe inferior se levante contra a classe superior. Mas no momento que a classe inferior se levanta sobre a superior, ela se comporta do mesmo jeito que a superior. Então ele só está querendo uma posição, trocar de posição. O Senhor, meus irmãos, não ascende ao pensamento marxista. O Senhor nos mostra uma outra coisa, que a teologia do reino implica mudança de coração. Que a sociedade muda não a partir de uma revolução social, mas ela muda a partir de corações diferentes. E que a igreja de Cristo é o representante dessa nova sociedade. A igreja de Cristo é o representante dessa sociedade, onde todos aqueles que estão presentes, não importa qual status social ocupe lá fora, são iguais e servem uns aos outros. Onde ninguém quer ser maior do que o outro, ninguém quer aparecer, mas em humildade, todos nós servimos e amparamos uns aos outros. Buscar status ao exaltar as pessoas não é nosso papel. Buscar uma estratégia de revolução social, como propunha Bourdieu, também não é. O Senhor nos convida a essa contracultura que o banquete do Evangelho nos instrui. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que possamos ter o comportamento de Cristo e possamos ter uma sociedade do jeito que Cristo deseja que nós sejamos.